Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ademir Dornelles, sejam todos bem-vindos ao canal. Nessa primeira série de videoaulas, eu vou disponibilizar para vocês uma série de vídeos que terão por objetivo a execução de laboratórios práticos de instalação e configuração de serviços de rede na distribuição Debian Linux versão 10. Serviços como DNS, HTTP, DHCP, controlador de domínio, dentre outros. E a ideia é que possamos partir desde tarefas mais básicas, como a instalação, configuração e preparação do Debian, até a implementação dos serviços propriamente ditos. Então, nessa primeira videoaula, eu vou apresentar para vocês o ambiente de estudos, fazer o download do Debian na sua versão mais atual, criar e configurar a máquina virtual no VirtualBox. Então, começando pela apresentação do ambiente de estudos, eu vou projetar essa figura ilustrativa que representa o escopo da rede virtualizada, onde implementaremos o serviço. Para isso nós utilizaremos o VirtualBox. Na sequência do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre este software. Então esse retângulo vermelho que vocês podem visualizar aqui, ele representa todas as máquinas que estarão virtualizadas no computador de vocês. Falando um pouquinho de cada uma dessas máquinas virtuais, a primeira máquina virtual, ela vai ser uma máquina bem específica, que vai ter duas interfaces de rede, e a função dela vai ser intermediar a rede local de vocês com a rede local virtualizada no VirtualBox. Essa interface de rede que vai estar conectada à rede local de vocês, o endereço IP dela vai depender das configurações da rede local, onde vocês estiverem executando o laboratório prático, e essa máquina vai hospedar o serviço de Fire, DHCP e Proxy. Essa segunda interface de rede, ela vai estar configurada como rede interna. Para que rede interna? Para que a gente possa isolar as nossas máquinas virtuais, que vão estar rodando diversos serviços aqui, da rede local. Então, essa vai ser a nossa garantia que os serviços que a gente configurar não vão interferir em nada na rede local de vocês. Esse endereço IP, então, dessa interface interna, ele vai ser comum tanto para mim quanto para vocês. Então o endereço de rede vai ser 172.16.10/24 e o V6 vai ser 2001 DB8 AK de café /64. Essa segunda máquina virtual a gente vai instalar e configurar o Bind 9. Ela vai ter uma função de DNS Master, ou seja, DNS primário. E essa terceira máquina virtual, ela vai também rodar o Bind 9, só que como DNS Slave, ou seja, um DNS secundário. A nossa quarta máquina virtual, ela vai estar rodando o Apache 2, então a gente vai instalar e configurar o Apache 2, e a função dela vai ser um servidor web com suporte a banco de dados e também a linguagem de programação para o web. A nossa quinta máquina virtual, a gente vai instalar e configurar o Samba 4 na função de Active Directory, de controlador de domínio e também de servidor de arquivos, tanto master nessa máquina quanto slave nessa nossa sexta máquina aqui. Ainda a gente vai ter duas máquinas virtuais, uma rodando o cliente Linux e outra rodando um cliente Windows, o qual a gente vai utilizar para realizar testes nos nossos serviços de rede. É importante destacar que vocês não vão rodar todas as máquinas virtuais ao mesmo tempo. No início de cada um dos laboratórios eu vou indicar para vocês quais as máquinas virtuais precisam ser iniciadas para que vocês possam executar então o laboratório prático. Bom, para que a gente possa dar início então, nós vamos começar por essas duas etapas bem básicas, para que possamos contemplar aqueles que ainda não possuem experiência com Linux e queiram iniciar seus estudos a partir da instalação e das configurações mais básicas do sistema operacional. E no decorrer das videoaulas a gente vai aprofundando mais o conhecimento. É importante destacar também que aqueles que não queiram seguir todos os laboratórios, não queiram desenvolver aquele escopo anterior ali que eu mostrei para vocês, pode pegar individualmente cada um dos vídeos e implementar aquele serviço específico. No início de cada vídeo eu vou mostrando para vocês o que é necessário modificar caso vocês estejam implementando aquele serviço de modo isolado. Todos prontos então? Nós vamos colocar a mão na massa agora. Como vocês podem visualizar, eu já estou com o site debian.org. Aqui
projetado no vídeo, onde a gente vai então realizar o download da versão mais atual do Debian. Como vocês podem ver aqui no canto superior direito, a versão mais atual do Debian é a 10.1. Para que a gente faça então o download não do instalador via rede, que é esse link aqui que está de pronto acesso, a gente vai clicar aqui em imagens de CD USB ISO. Aqui vai abrir uma série de possibilidades de formas de download. Eu vou optar aqui por baixar imagem de CD DVD usando o HTTP. E depois então a gente tem a possibilidade de fazer o download de dois sistemas, né? Ou ele na versão estável ou ele na versão de teste. Então, importante que a gente faça, né, que a gente implemente serviços na versão estável. Aqui então a gente vai ter uma série de possibilidades de download de plataformas diferentes de processadores. Então, o AMD64 é o nome genérico dado à família, né, de arquitetura de processadores baseados na tecnologia de 64 bits, utilizado pelos processadores tanto da Intel como da AMD. Isso quer dizer o quê? Que se o computador de vocês aí possui um processador de 64 bits, tanto AMD quanto da Intel, vocês vão optar por essa versão AMD64. Depois existem outras possibilidades conforme a arquitetura dos processadores. Clicando aqui então em AMD64, a gente já está na página de downloads. Nessa página de downloads, vocês podem optar por essa versão, o CD1 do Debian 10.1.0, que é a versão mais atual. É uma imagem que foi adicionada então aí no dia 8 de 9 de 2019, às 4 horas e 38, e tem 641 MB de tamanho. Então eu vou clicar aqui para que inicie o download. E enquanto inicia esse download, a gente vai então falar um pouco sobre o VirtualBox. Bom, aqui o VirtualBox, então, por que escolha do VirtualBox? O VirtualBox é um software open source, né, um aplicativo gratuito de múltipla plataforma. Isso quer dizer que ele roda em Windows, Linux, em uma diversidade de sistemas operacionais, e ele é mantido pela Oracle. O objetivo dessa aplicação é gerenciar e executar máquinas virtuais, ou seja, né, as nossas VMs, assim que nós vamos chamar, e ele possibilita ainda uma série de funcionalidades. Cito duas aqui bem bacanas. Uma é a possibilidade da gente criar laboratórios para estudos sem danificar ou modificar o sistema operacional que está rodando atualmente nos computadores de vocês. E além disso, né, tem a função de exportar e importar máquinas virtuais, ou seja, eu posso exportar uma máquina virtual minha e enviar para vocês importar essa máquina virtual e vice-versa, ou depois de cada execução de laboratório vocês podem exportar essa máquina e armazenar ela no disco do computador de vocês. Além disso, cito ainda outra funcionalidade que ele tem, que são a possibilidade de criar snapshots. O que é isso? É a gente poder salvar momentos, né, estados das máquinas virtuais antes que a gente faça alguma tarefa, execute alguma tarefa. Por exemplo, vou atualizar alguma aplicação. Se eu não tenho certeza que aquilo vai correr bem, né, eu posso salvar o estado na máquina, fazer a atualização. Se alguma coisa der errado, eu volto para aquele estado anterior e a minha máquina está funcionando perfeitamente. Existem outras possibilidades, vocês podem utilizar VMware, entre outros, mas como o VirtualBox ele é um software bastante simples, leve, intuitivo e que vai ser fácil aí de vocês fazerem o download e de instalar na máquina de vocês, então eu optei por essa ferramenta aqui nos nossos laboratórios práticos. Bom, então para que vocês possam criar a nossa máquina virtual, nossa primeira máquina virtual, vocês vão clicar aqui em novo. Clicando em novo, então, a gente tem a primeira janela de criação de máquina virtual, onde primeiramente a gente vai definir um nome da máquina virtual
Eu vou chamar ela aqui de Debian 10. A gente vai chamar de Debian 10 e vai colocar aqui o nome de modelo. Chamar assim para que a partir dela depois a gente cria outras máquinas virtuais. Tá? Ele já vai aqui no template dele colocar como possibilidade então tipo Linux e a versão Debian 64 bits. A gente vai clicar em próximo. Aqui então a gente pode definir o tamanho da memória. Aqui é importante apenas atentar para a quantidade de memória que possui na máquina de vocês. A minha aqui ela tem 16 GB de RAM. Então essa barra verde aqui indica aquilo que vocês podem utilizar para as máquinas virtuais sem interferir no funcionamento do sistema operacional de vocês. Como a gente vai trabalhar, dependendo de quanto vocês têm de memória, podemos dizer assim, né, é interessante que vocês definam esse tamanho. 1 GB então de memória ele é bem suficiente para que a gente possa rodar a máquina virtual com Linux. Tá? Mas como eu tenho uma quantidade de memória considerável aqui, não é tão pouco, 16 GB, né, eu vou optar por 2 GB de memória. Aí vocês podem utilizar entre 1 e entre 2, dependendo da quantidade de memória que vocês possuem aí na máquina de vocês. Tá? Eu vou clicar agora em próximo. E na próxima janela, então, a gente tem a possibilidade de criar um novo disco rígido virtual, ou seja, o HD da máquina. Aqui tem outras opções, tipo a gente pode criar uma máquina virtual sem acrescentar o HD nesse momento, assim como utilizar um HD já existente. Tá? Então a gente vai usar a opção criar um novo disco rígido virtual agora. Vou clicar aqui em criar. E aí a gente pode utilizar aqui o tipo de arquivo VDI. Próximo. Aqui nessa janela de armazenamento em disco rígido há duas opções, o dinamicamente alocado e o tamanho fixo. Aqui é interessante, só para que vocês compreendam, né, qual é a diferença desses dois aqui. Quando a gente escolhe o dinamicamente alocado, se vocês alocaram, por exemplo, 10 GB para a máquina, e vocês instalaram o sistema operacional, ele ocupou apenas 2 GB desse disco virtual. O arquivo que vai ser criado dentro da máquina virtual de vocês vai ser criado com esses 2 GB. Conforme vocês vão instalando o programa, salvando arquivos dentro dessa máquina virtual e ela for crescendo de tamanho, o sistema vai alocando no disco esse espaço até aquele máximo que vocês definiram, que aqui hipoteticamente é o 10 GB que eu falava anteriormente, né? Então ele não vai ocupar esses 10 GB de forma imediata. Já o tamanho fixo, ele vai fixar. Se vocês definirem que a máquina tem 10 GB de tamanho, automaticamente o arquivo do disco virtual de vocês vai ter 10 GB. Então ele vai utilizar esse espaço, já vai deixar esse espaço alocado para a máquina virtual. Eu indico aqui para esses laboratórios práticos, né, que a gente vai estar treinando a instalação e configuração dos serviços, que vocês utilizem dinamicamente alocado. Assim vocês não vão ocupar espaço em disco que não seja utilizado pelas máquinas virtuais. Vamos clicar em próximo aqui então. E aqui a gente vai definir o tamanho do disco. Aqui eu vou colocar em torno de 15 GB para que a gente possa depois na instalação criar algumas partições. E também a gente tem espaço posteriormente para a gente baixar as aplicações e fazer a instalação delas. Ok? Então a gente vai clicar em criar e a máquina virtual ela já está pronta aqui. Criada a nossa máquina virtual, então nós vamos clicar em configurações, armazenamento e aqui na controladora IDE, em vazio, vocês vão inserir o disco que nós acabamos de fazer o download lá do site debian.org, que é o Debian 10.1.0. Aqui basicamente é como se a gente pegasse o disco e colocasse no drive de CD da nossa máquina virtual, para que a gente possa então fazer a instalação do sistema operacional na próxima videoaula. Nessa primeira videoaula eu apresentei para vocês o ambiente de estudos,
Fizemos o download do Debian na sua versão mais atual, 10.1.0, e criamos e configuramos a máquina virtual no VirtualBox. Então ficamos por aqui. Qualquer dúvida deixe nos comentários ou entre em contato, que dentro do possível eu vou respondendo. Obrigado por ter assistido a videoaula e se você gostou deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas videoaulas. Abraços a todos e até a próxima!